No vídeo de hoje eu vou responder a uma dúvida que muitos investidores, que muitas pessoas do mercado financeiro estão tentando responder nesses últimos dias. Será que o Brasil ele vai se beneficiar do tarifaço do Trump ou será que não? Será que não vamos conseguir ter benefícios? Ou será que mais uma vez é uma oportunidade que está se abrindo e que talvez a gente vai acabar deixando passar? Então, no vídeo de hoje eu quero responder essa dúvida e ajudar você a entender se realmente podemos ou não se beneficiar do tarifaço do Trump, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão é que o Brasil, ele acabou recebendo uma tarifa também do Trump, assim como a imensa maioria dos países no mundo, porém o Brasil, ele ficou naquela tarifa mínima, 10% ali de tarifa que o Trump colocou. Ou seja, dos males acabou sendo o menor, principalmente se a gente analisar, por exemplo, o caso da China, que está com mais de 50% de tarifa. Se a gente for analisar o Vietnã, que está com mais de 40% de tarifa. Se a gente for olhar por esse caminho, a gente vê que, opa, não estamos tão ruins na fita, né? Recebemos uma tarifa, mas nada assim tão grandioso, tão gigantesco. E também temos um outro cenário positivo aqui, que é a possibilidade que o Trump disse de negociar, tá? Que ele está aberto a negociar essa questão das tarifas com aqueles países que realmente forem lá negociar, interagir com ele para tentar chegar num acordo justo. Então pode ser que de repente, se o Brasil, se o Itamaraty aqui conseguir fazer boas negociações, pode ser que nem esses 10% aqui acabem ficando de tarifa. Pode ser que chegue numa porcentagem menor ou pode ser até que se tire as tarifas aqui do Brasil em relação às importações para produtos dos Estados Unidos, ok? Então, esse é um cenário aqui que eu enxergo como positivo. Um outro cenário também que pode acabar sendo positivo para essa questão brasileira é a questão de que, opa, os Estados Unidos eles estão tarifando a China de uma maneira gigantesca, né? E a China, a gente sabe que ela é uma grande importadora, uma grande consumidora de produtos americanos. Então, uma oportunidade, uma janela que pode se abrir aqui é a seguinte: se realmente essa guerra comercial aí entre os Estados Unidos e China continuarem, se essas tarifas continuarem subindo até um ponto em que inviabilize o comércio entre esses dois países, muito provavelmente a China ela vai começar a buscar produtos em outros lugares, buscar insumos em outros lugares. Então, muitos insumos que talvez hoje a China busque nos Estados Unidos, ela vai começar a buscar em outros lugares do mundo. E um local aqui que tem muitos insumos que podem ser benéficos para a China é exatamente o Brasil. Então, nesse sentido, sim, a gente pode acabar tendo um cenário positivo onde a China pode acabar consumindo muito mais aqui dos produtos brasileiros, tá? Da exportação brasileira. Ao mesmo tempo, aonde a gente pode também acabar chegando aqui num acordo justo também com os Estados Unidos, aonde a gente pode cortar as tarifas ou diminuir mais essas tarifas de 10% e acabarmos tendo aqui o melhor dos dois mundos, onde a gente tem aqui tanto os Estados Unidos quanto China importando muito mais coisas brasileiras, isso fazendo com certeza aqui com que as nossas exportações elas explodam. Então isso pode ser realmente muito positivo para o Brasil. Tá aí que estou falando só de Estados Unidos e China, né, que são os dois principais países, mas obviamente se a guerra tarifária do Trump continuar, com certeza outros países também vão começar a enxergar mais o mercado brasileiro como um excelente mercado, tanto para exportação quanto para importação de produtos, tá? Então isso pode ser extremamente benéfico para a economia brasileira e pode dar uma sobrevida para esse governo ou para esse desgoverno aí que parecia que estava indo para o apocalipse, né? Agora parece que esse tarifaço do Trump aí, olhando por esse viés positivo, pode ressuscitar o defunto, pode ressuscitar um governo aí que parecia combalido, que parecia com boas chances de perder em 2026 e pode dar chances aí desse governo de repente até chegar nessas próximas eleições aí com uma aprovação gigantesca se realmente esse cenário aqui se confirmar, tá? Um cenário que ele é bom para o Brasil em certo sentido e é ruim exatamente porque aumenta a chance de a gente ter uma reeleição desse governo que tá aí, né? Porém, existe um outro lado, tá? Existe um outro lado que esse tarifaço aí ele pode acabar sendo um baita tiro na culatra e não acabar gerando os resultados que o Brasil espera, né? Ou talvez resultados positivos. Primeiro deles, tá? De que essa questão das tarifas ela possa ser só um blefe
Pode ser que nos próximos dias aí o Trump dê uma boa flexibilizada, até porque existem ali figuras muito importantes, principalmente ali pessoas, né, do mainstream americano ali, né, principalmente pessoas, digamos assim, das big techs, das grandes empresas americanas, que estão pressionando um monte, estão pressionando horrores ao Trump para acabar com essas tarifas, né? Inclusive, hoje saiu uma matéria que o próprio Elon Musk ali tá toda hora buzinando na orelha do Trump que ele precisa parar com esse negócio de tarifaço, tá? E com certeza, se as outras empresas americanas, se elas continuarem vendo que esse negócio de tarifa não é um fogo de palha, que realmente não vai se resolver rápido, que realmente vai ser algo ali que pode se prolongar, que pode realmente virar uma guerra comercial, então eu acredito que vai ter alguma solução ali muito rápida para isso. Ou eles forçando o Trump realmente a ceder, ou talvez até eles ali se unindo e tentando de alguma forma derrubar, fazer um impeachment aí do Trump para realmente tentarem tirar esse cara da política americana e conseguirem ali controlar novamente a política aí tarifária em relação ao mundo. Então, se realmente acabar acontecendo uma flexibilização, principalmente em relação aos Estados Unidos e China, se eles sentarem numa mesa ali de negociações, Estados Unidos cederem de um lado, China ceder do outro, aí muitas das coisas que estavam sendo previstas podem acabar voltando para o default, podem acabar voltando para o padrão tradicional e aí o Brasil vai acabar perdendo essa oportunidade, tá? Então esse é um cenário também bem razoável, bem possível de acontecer, ainda mais que a gente tem visto que as bolsas americanas estão derretendo, que tudo está derretendo no mundo, né? Por causa desse tarifaço, então é bem provável que vai existir cada vez uma pressão mais e mais gigantesca para que essas tarifas aí se resolvam, então eu acredito que vai ter uma solução rápida, eu acho que ninguém vai querer ficar escalando por muito tempo uma guerra comercial, porque ela não é boa para ninguém. Então todo mundo vai querer resolver isso de uma forma aí bem rápida, essa é a minha opinião, tá? E um outro cenário aqui, onde a gente pode não se beneficiar desse tarifaço do Trump, é exatamente pela incompetência do nosso governo. Tá? Pode ser que talvez esse cenário de tarifas, esse cenário mundial, ele permaneça por mais tempo. Só que como a gente tem um governo tão incapaz aqui no Brasil, pode ser que esse governo ele não acabe aproveitando. Ou ele aproveite muito menos do que poderia. Talvez poderia ser uma oportunidade de realmente fazer o Brasil dar uma disparada, talvez realmente fazer com que a gente aumentasse o nosso consumo, aumentasse a nossa capacidade de exportação para níveis aí estratosféricos e talvez esse governo não consiga aproveitar exatamente porque esse governo não investe em infraestrutura, não investe em melhorar o nosso agro, não investe realmente em tornar a nossa economia mais sustentável, mais responsável de uma forma fiscal. Então eu acho que sinceramente essa é a possibilidade mais plausível, tá? De que talvez a gente possa ter um cenário aí de tarifas, de guerra comercial aí de médio para longo prazo e mesmo assim a gente não consiga aproveitar porque infelizmente a gente tem um governo inepto, incapaz aí que provavelmente vai acabar deixando a maior parte das oportunidades desse momento histórico aqui passarem e infelizmente a gente não conseguir dar o salto ou aproveitar da melhor forma possível essa situação, tá? Então, esses são os cenários aí que eu enxergo em relação ao tarifaço e como que o Brasil pode acabar se posicionando em relação a ele, tá? Pelo que eu descrevi aqui, 4 possíveis cenários que podem acabar acontecendo de acordo com os acontecimentos aí dos próximos dias ou das próximas semanas. Mas me diz aqui nos comentários, você concorda comigo? Você discorda? Me diz aqui, qual é a sua opinião? Qual é o cenário que você enxerga? Você acha que o Brasil vai conseguir aproveitar? Você acha que o Brasil não vai conseguir aproveitar as oportunidades desse tarifaço? Me diga aqui, qual é a sua opinião? Vamos continuar esse debate aqui nos comentários e vamos cada vez mais aí tentar entender melhor quais são os benefícios e os malefícios dessa situação. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda para as pessoas próximas de você para elas entenderem aqui tudo que pode acontecer em relação a esse cenário para o Brasil. Se você gostou desse conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, considere a ideia de se inscrever clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo e aproveitando também e ativando o sino de notificações para você receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal para trazer cada vez mais conhecimento, para deixar você cada vez mais alerta sobre o mercado financeiro para os seus investimentos. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.